Vamos hoje meditar em mais um ponto da oração. A oração é um ato de fé e amor. A oração é um ato de fé e amor. Então, para isso, vamos ler 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, conta a história de como Samuel levou o povo a uma grande vitória perante os filisteus e como o Senhor ouviu as orações que eles demonstraram um ato de fé e de amor. 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Quiriate-Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Baalins e as astarotes e cultuaram somente o Senhor. Aqui a gente já vê o exemplo de fé e amor. Precisaram abandonar os falsos ídolos, que eram os Baalins, astarotes, para amar somente o Senhor, o único Deus, para cultuar somente ao Senhor, de todo o coração, como diz esse versículo 3. Prosseguindo, verso 5, Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Aqui é a oração do profeta, oração de fé, oração de amor, como Samuel amava aquele povo, amava a Deus. Então, verso 6 em seguida diz: eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso e disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, cujos territórios Israel também tomou dos filisteus,
e houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, de ano em ano. Percorria Betel, Gilgal e Mispá, julgando Israel em cada um desses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. História muito marcante, né? Tão impressionante que é essa história do profeta Samuel, que desde menino aprendeu a orar, confiar no Senhor e interceder pelo povo do Senhor. Assim, nós também aprendemos com Samuel a orar com um coração inteiro e dedicado ao Senhor. E isso é o que precisamos cada dia praticar. Diz Samuel aqui no verso 3, que se a gente faz isso de todo o nosso coração, se nós desejamos voltar para o Senhor com o coração inteiro, adorar somente a Ele, Ele nos ouve, Ele nos livra dos nossos inimigos. Por isso a oração é um ato de fé. Nós temos que crer no Senhor. Assim como Samuel tinha confiança no Senhor, ele tinha fé no Senhor e amor. Não só ao Senhor, mas sim amor ao povo do Senhor. Assim nós amamos o povo do Senhor também, nós nos amamos uns aos outros e nos dedicamos inteiramente de coração ao Senhor. Compartilhei uma frase hoje lá no grupo, né, que diz assim: você deve se dedicar a orar para poder se entregar inteiramente às mãos de Deus, com perfeita resignação, realizando um ato de fé e tentando por um dia inteiro, um ano inteiro, agora está começando, né? Por um ano inteiro e uma vida inteira. Isso que nosso exercício de oração é a vida inteira, né? Exercício de fé, exercício de amor, de dedicar nosso coração inteiramente ao Senhor. Para que conclui a frase, né? Para continuar com aquele primeiro ato de contemplação pela fé e pelo amor. Quem escreveu isso foi Miguel de Molinos. Miguel de Molinos é do século XVII, ele era um sacerdote católico espanhol, e ele escreveu muitas coisas sobre oração. E ele tinha desenvolvido uma escola naquele tempo que era diferente dos jesuítas. Os jesuítas faziam oração e faziam guerra. E Molinos não, fazia oração e procurava levar o coração a ficar quieto, somente buscar a Deus, e no silêncio, na quietude, na passividade, esperar Deus responder e Deus atender. Bom seria se muitos outros fossem assim também, tivessem a atitude de orar e realmente de buscar o Senhor com dedicação, como essa frase dele diz, de entregar inteiramente o coração às mãos do Senhor. Porque oração é isso, é um ato de fé. E a gente só consegue experimentar isso, de fato, a gente experimenta isso. Foi Billy Graham que disse que nós devemos entrar em um período de oração e permanecer em oração até a gente sentir que a gente se tornou íntimo de Deus. Que aí é um ato de fé, um ato de estar ali na confiança com o Senhor, expressando um amor, um coração inteiramente dedicado a Ele. Por isso o verso 3 diz, Samuel, se é de todo o vosso coração. Um tempo como esse, que nós estamos vivendo no Brasil, é isso que nós precisamos. Que o povo de Deus tenha essa atitude de todo o coração, se entregar inteiramente ao Senhor. E a gente sabe que isso não é ainda um consenso entre nossas igrejas, falando assim de modo geral, a igreja evangélica no Brasil, né? E volta e meia a gente escuta falar de escândalos, né? De coisa que envergonha o evangelho. Então a gente precisa que o povo, aquilo que eu tenho falado, o povo de Deus tem um despertamento e a nação tem um avivamento.
Eu creio que Deus pode trazer um avivamento para o Brasil. E especialmente em momentos assim, quando parece tudo tão difícil, né? Tudo tão preocupante. Em momentos assim, que Deus pode trazer um avivamento. Era um momento assim, que Samuel estava enfrentando com o povo e os filisteus vinham para atacar. Mas o Senhor interviu e o Senhor guerreou por eles. E o Senhor fez com que os inimigos fossem derrotados e o povo de Deus alcançasse a vitória, porque eles se dedicaram a orar com fé e com amor, como diz, né, de todo o coração. Quando nós nos dedicamos inteiramente ao Senhor, nós adoramos somente a Ele. Ainda há crentes que adoram o Senhor, mas adoram o dinheiro, adoram o Senhor, adoram o prazer, adoram o Senhor e adoram outra coisa, no coração dividido, né? E por isso que Josué disse, vocês têm que decidir, se é o Senhor, servir ao Senhor. Então nós precisamos orar para o nosso povo aqui no Brasil, para que eles também lancem fora todos os seus falsos deuses. Falso Deus não é só um ídolo, né? Pode ser uma coisa, pode ser alguma coisa que a pessoa ama mais do que Deus. Tem mais prazer naquela coisa do que em Deus. Aquilo se torna um ídolo. E ela precisa lançar fora os seus astarotes, lançar fora os seus baalins, né? Para que demonstre um ato de fé e de amor. E que sua oração seja realmente de um coração inteiramente dedicado ao Senhor. Por isso vamos orar hoje, né? Com essa percepção. Deus se agrada, sim. Deus responde, sim, à oração. Quando nós demonstramos fé e amor, o nosso coração inteiramente dedicado a Ele. Disse Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 6, 11, ó homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha aí, a fé e o amor. Entre essas grandes virtudes citadas aqui, é isso que nós devemos seguir, especialmente na hora da oração. A fé e o amor. Então, Samuel disse, vou chamar esse lugar de Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos dizer muitas vezes, olha, o Senhor nos ajudou. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Vamos ter bom ânimo para continuar em frente, né, sempre confiando no Senhor, tendo um coração inteiramente dedicado a Ele, com fé e amor. Amém.